Você sabe como a lua interfere na prática de yoga? Oi pessoal, aqui é o Vinícius. Observar como eu me sinto em certas fases da lua vem me ajudando para o aprimoramento no caminho da yoga. E esse é o tema do nosso novo vídeo, como a lua influencia a prática de yoga. A relação entre a prática de posturas de yoga e a lua aparece pela primeira vez através de um estilo chamado Ashtanga Yoga, difundido por Patabi Jois. No Ashtanga, há uma orientação para que não haja prática de posturas na lua cheia e na lua nova, mas não é exatamente no dia da lua. Logo eu vou explicar como funciona essa pausa e por qual motivo. O que você precisa saber agora é que, indiferente do seu estilo de yoga, essa dica é algo que você pode se beneficiar também. Eu preparei uma explicação para facilitar o entendimento de como que tudo que está vivo é influenciado por essas mudanças lunares, incluindo o seu corpo e o meu. Então vamos começar. O Sol e a Terra se atraem mutuamente. A Lua e a Terra também. Porém, a força de atração do Sol é menor, porque ele está mais longe, ele está 390 vezes mais distante do que a Lua em relação à Terra. Os nossos corpos eles estão habituados a viver no mundo com essas variações de forças. Mas quando estamos na Lua nova e na Lua cheia, as coisas ficam um pouco diferentes. Foi exatamente nessas fases da Lua que o Patabi Jois percebeu algo que poderia beneficiar todos nós que estamos no caminho do yoga. Então, vamos analisar essas duas fases. Na Lua nova, nós temos o alinhamento Sol, Lua e Terra. Nessa disposição, é como se o Sol e a Lua tivessem se unido para puxar a Terra. O resultado é que tudo que está vivo está sendo atraído. Um jeito fácil de você observar isso são as marés que se elevam. Portanto, na lua nova, há uma força que está puxando a gente. Nós temos menos energia. A água do nosso corpo está com uma variação maior, tal como as marés. As nossas articulações podem ficar mais rígidas e aí o risco da gente se machucar durante a prática de posturas aumenta, claro. Mas Vinícius, e os lagos? Por que não acontece nada com eles? Acontece, mas as alterações não são perceptíveis. Para nós, um animal que vive lá possivelmente pode senti-las. Toda a Terra responde a essa força, porém, alguns fenômenos nós não conseguimos ver a olho nu. Às vezes a gente tem que fechar os olhos para ver certas coisas. Na lua nova, talvez você esteja mais quieto, mais reservado. Se observa nesse ciclo, veja como você está se sentindo, vê se percebe alguma alteração interna. Deixa eu te falar de uma estatística do Jornal de Biologia Química dos Estados Unidos. Eles dizem que o cérebro e o coração são compostos de 73% de água. Os pulmões são cerca de 83%. A pele, 64% de água. Músculos, rins, 79%. E até os ossos, com 31% de água. Se a Lua tem esse efeito sobre as águas do mar, tente imaginar o que ela pode fazer com você, com toda essa quantidade de água que constitui o nosso corpo. Talvez aí esteja a resposta para aquele dia que você se sente virado do avesso. Na lua cheia, nós temos o alinhamento Sol, Terra e Lua. Nessa disposição, é como se o Sol e a Lua estivessem puxando a Terra, cada um para um lado. O Sol e a Lua brincando de cabo de força com o planeta. Portanto, na lua cheia, há duas forças opostas que estão puxando a gente. Essa ação pode nos dar a falsa impressão de que estamos mais equilibrados. As nossas articulações ficam mais lubrificadas. Nessa fase, dependendo do momento que a gente está vivendo, os nossos conflitos podem ficar mais aflorados. Por isso, não vale a pena entrar em discussão ou tomar decisões muito importantes nessa fase da lua. Nas posturas de yoga, talvez você se sinta com mais vigorosidade, mais intenso. Por isso, um cuidado extra é necessário para evitar lesões resultantes de um esforço excessivo. Tenha em mente o seguinte, que esse momento não é um atalho que pode te levar mais rápido até onde você está indo, mas pode ser ele sim, uma grande oportunidade de te ajudar a perceber coisas que antes não estavam tão nítidas. Então, o que a gente faz nesses 2 dias?
A orientação na Ashtanga Yoga é que não se pratique nas 24 horas antes do pico da lua, que é quando a força está ascendente. Se o pico será às 5 da manhã do dia 10, então não se deve praticar das 5 da manhã do dia 9 até as 5 da manhã do dia 10. Depois, já está liberado. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você com os dias e horários da lua cheia e lua nova nos próximos anos. Mas, tem aquelas pessoas que querem praticar, não importa o que aconteça. Se você quer praticar nesse dia, então faça uma prática mais simples. Coloque o foco da sua prática em aperfeiçoar sua autoobservação, para te deixar mais atento nesse dia de lua. É um dia muito bom, por exemplo, para você se cuidar. Observar como está o seu desejo pelos alimentos, o desejo por algo ou o desejo pelo outro. Como você fica nesses dias de lua? Seu estado de espírito. Em cada lugar que você deposita a sua atenção, como que você é alterado? Talvez, fazendo isso, você descubra que sua individualidade não é afetada por essas mudanças da lua. Pode ser o seu caso. O mais importante é que você encontre os melhores meios para preservar suas boas intenções e continuar trilhando a sua busca. Bom, essa foi a minha dica sobre a influência das fases da lua na prática de yoga. Agora você já sabe como é importante acompanhar os ciclos lunares para te ajudar a ter mais consciência das coisas que você não pode controlar, mas que pode atenuar. Se inscreva no canal longevidade.yoga para receber os próximos vídeos. Se você gostou desse material, se ele foi importante para você, dê o seu joinha e compartilhe com os outros praticantes. Nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, eu publico dicas exclusivas que não aparecem nos vídeos. Então, me segue lá, tem as informações aqui embaixo, tá bom? Se você está começando na yoga, aqui no canal tem um programa gratuito para 30 dias de yoga para iniciantes. Você pode começar amanhã mesmo. Então, boa prática. Namastê.